Fala pessoal, estamos começando mais um MLA Cast, contando a história de pessoas que estão sempre conectadas a um propósito maior, que querem deixar de fato um legado para mudar a vida das pessoas, das empresas. E toda vez que a gente conta essas histórias, a gente sempre convida você para estar com a gente, para poder não só se inspirar, mas também poder replicar isso para outras pessoas que vocês sabem que precisam ouvir exatamente o que a gente vai falar aqui. É uma coisa diferente. A gente tem hoje uma parceria com a TV São Caetano, então a gente, além de passar no nosso YouTube, a gente todas as quintas-feiras às 9 da noite, horário nobre para você se posicionar na região do ABC e também através do Brasil no streaming. Toda essa informação que a gente consegue trazer nas suas principais dores, ao que você se apega, quem são as pessoas que você se conecta, que tipo de frequência você está acostumado a trazer. São só os familiares, os amigos de infância? A gente traz aqui uma quebra de paradigma para você entender de fato o porquê que é importante você ter acesso a pessoas que pensam, que sonham e que desfrutam de coisas que são maiores. Porque é apenas nessa frequência que você consegue encontrar um propósito real para você seguir em frente. E a gente está aqui com dois convidados mega especiais. Além de clientes, parceiros e amigos, uma construção de uma amizade, a gente tem uma honra aqui de poder falar que a Imperador está trazendo uma novidade em assessoria em leilões. Então, se você conhece esse mercado, se você não conhece, preste bem atenção que vocês vão ser surpreendidos aqui por uma história muito bacana e por questões que talvez vocês não imaginassem, mas que podem ser fonte de receita, fonte de investimento para tudo que vocês até hoje já desfrutaram do seu trabalho, rentabilidade, estou querendo acumular patrimônio, então é uma grande oportunidade para vocês. Sem mais delongas, sejam bem-vindos, Oscar, Daphne. Para mim é um puta prazer por estar não só participando de toda essa jornada, mas por ver assim o brilho nos olhos de vocês e ver assim, poxa, que legal, né? Um sonho se realizando. Então eu queria que primeiro vocês se apresentassem, começando aí pelo Oscar. Bom, me chamo Oscar Imperador, né? A minha história começou, meus pais vindo da Espanha, são imigrantes espanhóis, vieram com 5 filhos da Espanha, 3 nasceram aqui no Brasil. Eu sou um dos brasileiros, sou o último, né? Quase não dá pra ver, né, gente, que ele é espanhol. Olha. Falei aqui pra ele no bastidor que ele é o Marlon Brando brasileiro. Quem me dera. E aí começou a nossa história. Aí, no Brasil, meus pais tiveram mais 3 filhos e foram morar em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Depois vieram para São Paulo. Fomos morar numa Coab chamada Haroldo Veloso, em Guarulhos. Aí depois saímos de lá, fomos pro centro de Guarulhos morar. Eu e meu irmão abrimos uma franquia dos Correios. Ah, que legal. Em 92. E isso já agora 30 anos de agência. E fui estudar engenharia civil, porque sempre gostei de imóveis, né? Tanto construir e também de adquirir imóveis. Sim. Depois de uns 7, 8 anos de correio, eu e meu irmão queríamos expandir, né, os negócios e fomos pesquisar um pouco sobre leilão de imóveis, onde arrematamos o primeiro imóvel, que esse temos até hoje, né? Está alugado. Então, o primeiro momento foi um contato para consumo, como cliente. Como cliente. Legal. Fomos compramos o primeiro. Depois veio o segundo, só que aí tivemos problemas com o leilão, as partes não foram notificadas e o dinheiro voltou para nós depois de um mês, sem problemas nenhum. Só que como eu não tive uma assessoria, eu tive esse percalço no caminho, né? Mas tudo bem, ainda continuamos com o leilão, me juntei com alguns amigos, tanto o Marcos, que hoje ele é gerente de marketing da Pfizer. Legal. E compramos alguns imóveis juntos, alguns para estoque próprio e outros a gente fizemos reformas e vendemos. Depois de um tempo eu fui morar na Espanha, onde nasceu a minha filha espanhola, voltamos às origens, eu, minha esposa e meu filho. Passou quanto tempo lá na Espanha? Fiquei 3 anos lá na Espanha, foi uma experiência muito boa, né? Fui na terra dos meus pais.
E agora em 2020 voltamos, só que ainda mesmo sócio do Correio. Você mantinha os seus negócios, essa parte de leilão já morando na Espanha, ou era só os Correios? Aí só fiquei Correios e abri um negócio na Espanha. E quando voltei para cá, fechei lá o comércio que eu tinha e voltei e montei uma imobiliária onde tinha um braço. Esse braço era de leilão também. Legal. Onde conheci a Daphne. E aí fizemos uma parceria muito legal. E agora também conheci o Luigi, né? Por intermédio de um amigo meu, Sócrates. E aí ele me falou sobre essa oportunidade de estar alavancando a empresa. E aí agora é isso que a gente está... É o momento atual, né? É o momento agora. Que legal, que legal. É legal você falar dessa primeira parte, porque as pessoas que vêm aqui normalmente elas contam das origens, elas falam, né, de propósito de vida, enfim. E já dá para perceber em você uma mentalidade empreendedora e destemida, né? Porque, em primeiro lugar, começa um negócio, já vem uma originalidade do pai, né? Da família que vem para cá, então isso já vem meio que de sangue, né? Se eu saio da Espanha e venho pro Brasil, poxa, é uma coragem absurda você largar a sua nacionalidade ali e ir para um outro país para poder... Ainda mais com 5 filhos. E 5 filhos, pequenos, gente. 5 filhos pequenos. E aí, fazendo esse racional, além de tudo isso, você começou com a sua família, com a sua estrutura, a tentar empreender em algumas coisas. Sim. Então, isso já mostra que já existia uma mentalidade ali voltada para empreendedorismo. Isso é muito legal. E, Daphne, conte para mim, quem é a Daphne, o que ela gosta de fazer e como que vocês se conheceram nesse processo? Bom, meu nome é Daphne Bisac. Eu, de criança, fui muito rebelde. Acho que por isso fui um pouquinho cortada, passei uma adolescência um pouco mais calminha. Me casei muito nova, com 17 anos, e parti para o meu grande sonho, que era ser mãe. Que legal. E fiz as coisas meio ao contrário, né? As pessoas geralmente estudam, se formam. Eu não. Constituí primeiro a minha família. Quando meu filho cresceu um pouquinho, que eu vi que eu tinha a possibilidade ali de ter um pouco mais de espaço para mim, decidi voltar a estudar. E desde o meu primeiro semestre na faculdade, já entrei nesse mundo dos leilões, que foi onde eu conheci o Oscar. Primeiro como cliente. Legal. E aí depois como parceiro na imobiliária e o braço do leilão. E aí em certo momento a gente decidiu se unir para fazer o nosso negócio, né? Sim, com certeza. Que legal. E nesse processo, Daphne, de ser mãe, de casar, enfim, e voltar para o estudo e começar a trabalhar mais a parte profissional, o que foi para você o ponto preponderante para você começar a trabalhar com leilões? Porque você citou aqui imobiliária, eu vi que o Oscar também falou sobre isso, e eu percebo que no mercado hoje as pessoas não sabem muito distinguir. Eu queria ouvir um pouco isso de vocês dois, até antes de vocês falarem da formação da empresa em si. Poxa, o cara que trabalha com imobiliária, ele trabalha com leilão? Aí o corretor de imóveis, ele só vende ou ele trabalha com... Dá uma desmistificada no que é, de fato, esse trabalho de assessoria para leilões, porque as pessoas que estão assistindo a gente, elas de fato elas não entendem muito bem como isso funciona. Então, às vezes, chamam um cara que trabalha com leilão de corretor de imóveis. E pelo que eu já vi, existe a pessoa que tem a assessoria e que tem a imobiliária, porque uma coisa casa com a outra. Sim. Ou você pode ter parcerias, enfim. Então, conta um pouquinho disso, até trazendo esse seu lado jurídico, né, do negócio. E eu queria ouvir o Oscar também falando dos mundos do negócio, porque que isso acabou se tornando algo principal para vocês. Então, o jurídico no leilão, existem pontos muito importantes para que o cliente consiga fazer um investimento seguro. Existem análises que precisam ser feitas para não correr anulação, nulidades, que nem aconteceu com ele. Sim. No segundo imóvel que ele comprou, por ter comprado sozinho, sem nenhuma assessoria.
Óbvio que o dinheiro voltou para ele, né? Como é ali um pagamento feito em juízo, é um leilão judicial, o seu dinheiro você nunca vai perder. Ainda que haja essa anulação, que foi o caso dele, o dinheiro retorna. Legal. Né? Mas o meu trabalho, basicamente, eu inicio depois que o cliente se interessou pelo imóvel. Então, é o trabalho do Oscar, ele é mais esse comercial, Sim. ele faz essa análise de mercado mesmo. Ele entende o negócio, né? Se tem liquidez aquele imóvel, né? E aí eu vou para essa análise jurídica, que é analisar esse processo todo, ver se todas as pessoas que deveriam foram citadas, fazer a análise do edital, que é muito importante. A matrícula do imóvel, se for um processo trabalhista, a gente pesquisa se a pessoa tem outras dívidas trabalhistas, para ver se não vai ocorrer algum problema ali no nosso processo por causa daquela, porque tem muitas indisponibilidades na matrícula, ou penhoras. Sim. Então, toda essa parte, essa análise Você garante nesse processo uma segurança onde o cliente que contrata vocês, ele pode ficar 100% tranquilo de que não vai vir, como a gente chama lá na Bahia, nenhuma bomba de milhão para poder... Nenhuma. Que bom, Quando que legal, a que legal. gente visualiza a mínima possibilidade disso acontecer, eu já falo para ele, não dá, vamos achar outro. Porque assim, tem muito imóvel em leilão. Não vamos correr esse risco. Sim. Né? A gente quer que seja 100% seguro. Legal. E, Oscar, qual que é a diferença? Imobiliária tem a ver com leilão, não tem a ver, a mesma coisa, não é? Isso dá uma desmistificada e entra nesse negócio para eu entender também como que isso começou a virar um principal para você. Sim, bom, eu sou corretor de imóveis, né? Tanto que abri a imobiliária, tenho o Cresce, e nós sabemos qual imóvel tem liquidez. Não adianta eu oferecer um imóvel para o meu cliente que seja um elefante branco, um imóvel que você vai demorar para vender. Se ele quer para morar, tudo bem, ele escolheu aquele imóvel para morar e aí não tem nenhum problema, vamos vender para ele aquele imóvel. Mas se for para um investidor que queira um imóvel ou para ele alugar, ou para ele ter um cashback, um retorno financeiro, aí a gente tem que entender do imóvel, a gente tem que saber onde que se tem liquidez, se é fácil de vender, porque não adianta a gente estar com... O cara o investidor, ele quer um retorno, né? O leilão não é um retorno rápido. Então, assim, ele às vezes são 8 meses mais ou menos a média que você vai ter esse imóvel na mão para estar ou vendendo, ou alugando, ou usufruindo dele. Então, assim, só que a contrapartida, esse imóvel ele também está valorizando. Está valorizando, porque imóvel, assim como eu falei, eu amo imóveis. Eu não consigo investir em outra coisa, em bolsa, em Bitcoin, isso aí eu não consigo. O meu negócio é imóvel. Até porque essa negociação do leilão, comprando um valor um pouco abaixo, para você vender com um valor venal muito melhor, sim, vai te dar uma liquidez muito maior do que qualquer outro tipo de investimento. Com certeza. E eu costumo dizer em algumas reuniões que as principais pessoas, aí Brasil e mundo, que alavancaram as suas questões financeiras, os seus patrimônios e enriqueceram de fato, a maioria delas começaram com patrimônio imobiliário, né? Sim, e uma particularidade do leilão é que assim, tem imóvel que você não vê na praça, mesmo em imobiliário você não vê, são imóveis em avenidas estratégicas que são ótimas para aluguel comercial, então às vezes você não consegue comprar, e se for comprar, a pessoa vai pedir um valor muito alto, que não fecha a conta. Às vezes você vai pegar um aluguel abaixo de 1%, 0,5%, que não vai fechar a sua conta. Então, no leilão, às vezes você comprando, às vezes 50% abaixo, 40% abaixo, essa conta de aluguel já fecha, e também se você for comprar para revender também, você consegue até tirar uma margenzinha, porque você ganhou tanto na compra, que depois na venda Sim. Você consegue tirar uma margem
O segredo é esse, a compra, né? É a Porque compra. as pessoas acham que quando eu vendo é que eu ganho, né? É o contrário, né? É o contrário. Quanto melhor eu compro, mais eu posso ter ali receita. O que não ficou claro ainda para mim, tá? Uhum. A diferença da imobiliária para o leilão. Porque, como eu falei anteriormente, eu vejo as pessoas confundindo muito isso. Vamos dar um exemplo. Eu não sou dono de imobiliária e eu não trabalho com leilão. Só que eu acho isso uma puta de uma oportunidade de negócio. Eu tenho condição de participar disso e ter rentabilidade sem ser um cara especialista em leilão e sem ser um dono de imobiliária? Então, você como investidor, se você quer fazer esse investimento, a gente inicia no leilão. Então, a gente vai te mandar essas oportunidades. Ah, legal. Aí, nossa, olha, Daphne, Oscar, gostei desse aqui, esse aqui tá dentro do que eu posso. É interessante falar também que o leilão ele pode ser parcelado muitas vezes, não precisa ser legal. o pagamento à vista. Comprou, fez a compra. Se for parcelado, a gente vai cuidando ali do processo, juntando esses pagamentos das parcelas até a finalização. E a gente também trabalha com a imobiliária, aí que vem a imobiliária, na venda desse imóvel. Entendi. Então, aí vem essa divisão. Por isso, nós fazemos as duas coisas. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu, por exemplo, eu tenho aqui R$1 milhão para investir, não sou dono de imobiliária, Não. e não sou um especialista em leilão e não conheço nada sobre isso. E eu nem quero conhecer. Eu quero que, quando eu comprar um imóvel de, sei lá, R$500 mil, que eu pague 250, 300, enfim, para eu ter esse retorno. Isso. E aí eu sei, por exemplo, que eu posso comprar para revender ou eu posso comprar imóveis mais em conta para até fazer esse processo de locação que você falou, que às vezes vale a pena porque o valor é tão mais baixo que quando eu for locar, talvez ali 4, 5 anos, não sei, aí depois você explica para a gente melhor, eu posso ter já esse recurso e eu acabo não desembolsando, já que tem essa oportunidade até de parcelar. Explica um pouco melhor para mim como que funciona essa modalidade de parcelamento e se tem muitos juros, enfim, como é que funciona isso? Então, o parcelamento é 25% do valor que você fez a arrematação é a entrada. Legal. O restante pode ser parcelado em até 30 vezes. Não são juros, ele é atualizado mensalmente pela tabela de correção monetária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Legal. Então, muitos meses nem tem atualização. Várias, e aí acho que o Oscar até pode falar um pouco melhor disso, porque com ele já aconteceu muito de 5, 6 meses seguidos não mudar nada do valor da parcela. Caramba. Seguir o mesmo valor de parcela. E assim, é muito legal algumas aquisições, tanto minha de clientes. Se o imóvel está alocado, com esse valor da locação, depois que você teve a emissão da posse, que é com I mesmo, emissão, que é um termo jurídico, você... O que é emissão? Quando você vai pegar as chaves, quando você vai tomar a posse do imóvel. Entendi. Então, você vai ter essa emissão, você vai ter a posse do imóvel. Se tiver locado, se você quer que essa pessoa continue, você pode pegar até esse aluguel e pagar nas parcelas. Então, assim, é um investimento sensacional. Nós temos clientes que já tem dessa forma, eu tenho alguns imóveis dessa forma também, estão alugados, e esse aluguel ajuda a pagar as parcelas. Se não paga tudo, paga pelo menos ali 80% ali e tal. 50% a 80%. Caramba. É um investimento sensacional. Não são todos imóveis que podem ser parcelados, são alguns. Quando é do TRT, que é do trabalho, daí qualquer valor pode ser parcelado. Quando é judicial, se tiver um lance à vista, aí os próximos tem que ser à vista, não dá para parcelar. O à vista ele tem prioridade, ele tem sobre o parcelado. Daphne, conta pra gente, como que o teu lado da história vem para agregar essa união de propósito com o Oscar? Então, para mim, a Imperador nasceu no meu coração, primeiro, que foi aqui que nasceu, eu sabia que eu podia entregar muito mais para aquele cliente. Que legal. Só que eu não tinha autonomia para isso. Ele me dava essa autonomia. Eu sabia que ele seria um parceiro que ele é aberto, ele escuta, vamos lá, vamos fazer, vamos aprender mais sobre isso.
Vamos. Então, eu acho que nasceu no meu coração, nasceu no dele também, claro. Acho que a gente demorou um pouquinho pra falar com o outro, assim. Cada um no seu tempo, né? Mas principalmente por isso, porque eu sabia que podia entregar mais para o meu cliente, mais do digital, mais do jurídico também, uma informação mais completa, uma informação Deixar mais... o cliente atualizado em tempo real com tudo de melhor que ele pode ter. Porque o leilão, ele gera ansiedade, porque às vezes você quer ter o imóvel o mais rápido possível. Mas uma das maneiras que a gente encontra de amenizar isso é dar um feedback, quase que semanalmente, ou se precisar diariamente, se o cliente assim necessitar, nós vamos dando esse feedback para ele, como está o processo. Se precisar também, a gente vai no fórum, vamos tentar resolver da melhor maneira possível, fazer reuniões, quantas forem necessárias com o cliente. E lidar com a ansiedade de cliente é difícil, porque às vezes você vai ter um investidor que aquele dinheiro é para casa própria, não é para um investidor. Sim. Então, se eu tenho acesso a um leilão, eu sei que eu posso ter a minha casa própria, eu estou ali ansioso porque eu quero que o meu sonho se realize. Quando eu vou para o lado do investidor, eu estou ansioso porque eu quero rentabilizar o meu investimento. Então, o que vocês estão me dizendo aqui é o seguinte, tanto a Daphne quanto você, Oscar, eu tiro essa alta influência de ansiedade do meu cliente, porque eu estou dando feedback, antecipando a informação para ele no tempo que ele precisa ter para ele não explodir de ansiedade. Sim. Então, se eu vou dando para ele todos os passos, eu estou cuidando da jornada dele de experiência de compra, de experiência de entrega e todos os status de quando isso pode ou não acontecer, se tem uma coisa ou outra que precisa e que é relevante. Sim. E isso acontece muito no mundo jurídico, né? Porque, por exemplo, você entra com um processo trabalhista, por exemplo, o cliente ele vai receber em 2, 3, 4, 5 anos. Sim. Então, como é que eu cuido da jornada de experiência? Isso é uma lição extremamente importante, na minha opinião. E posso dizer uma coisa para vocês? Sim. Um cara que é investidor ou um grupo de investidores que veem esse tipo de depoimento que vocês estão dando aqui hoje, eles se sentem não só seguros porque tem o jurídico e porque tem alguém que sabe de negócio, mas porque tem alguém que cuida da jornada de experiência dele e não deixa ele na mão. Isso é lealdade, isso é propósito maior. Claro. Tá? Quando é alguém que vai comprar para a sua própria família, eles vão cuidar de tudo, vão me dar informação sem eu pedir, para eu poder estar tranquilo de saber que meu sonho vai ser realizado. Sim. Qual que é o grande problema que eu vejo no mercado em geral hoje, tá? O cara comprou, tchau. Não cuida de porra nenhuma, a verdade é essa. Ou, juridicamente, contratei lá um advogado para fazer uma ação ou algum tipo de acompanhamento. Todo mundo tem que correr atrás de quem contrata. Os empresários hoje, ou os assessores de hoje, quem empreende hoje, não se ligou ainda que você tem que antecipar risco. Quanto mais eu cuido e antecipo o risco, mais eficiência eu passo e mais eu passo credibilidade para o meu cliente. E uma coisa que nós temos é não receber a assessoria toda na aquisição do imóvel, no momento da arrematação. Na arrematação. A gente vai cobrar apenas metade da assessoria, a outra metade na emissão, na posse. Então nós vamos sofrer junto com o cliente ali. Entendi. Ele vai estar sofrendo, nós vamos estar junto. O padrão é cobrar tudo antecipado do mercado, Isso. né? A grande maioria faz assim. Nós e vocês dividem isso justamente para poder passar junto com o teu cliente aquilo que ele está passando naquele Nós momento. vamos sofrer junto com ele até o final. E quando é parcelado, nós vamos até a 30ª parcela com o cliente junto, porque assim que ele pagar os boletos, eles vai nos passar o comprovante e a gente vai estar anexando aos autos até a 30ª parcela. Nós vamos estar junto, dando assessoria para ele até o final. Quais são os principais riscos que você vê hoje, pensando no que o mercado faz como padrão hoje, tanto de avaliação jurídica como de negócio, e o que vocês vão fazer por esses clientes? Porque o que eu vi aqui, tá? Para resumir o que eu entendi. Vocês entenderam que o mercado tem um padrão de comportamento que vocês não acham que é o mais adequado. Então, como especialistas, vocês estão resolvendo essas questões para dar cada vez mais segurança, cada vez mais credibilidade para os clientes. Então, a pergunta é a seguinte:
Com esse trabalho que a Imperador faz hoje, que tipo de riscos vocês estão mitigando, resolvendo mesmo, que o mercado traz como padrão? Aí eu queria ouvir uma opinião jurídica, né, Daphne? E uma opinião de negócios mesmo. Bom, eu tenho até um exemplo aqui que aconteceu esses tempos atrás, né, esses meses atrás, né? Um cliente ele foi e comprou um imóvel e pela foto era o imóvel de uma esquina. Só que realmente o que ele comprou foi a outra esquina. O que nós fazemos? Nós pegamos a matrícula, nós vamos no local, tiramos foto, se precisar drone, fazemos uma avaliação do que ele está comprando, porque esse cliente, ele acabou ficando com o imóvel, tá? Mas não era o que ele queria, porque teve uma alteração de numeração em São Paulo, na matrícula, foi em 79. Isso. Quando você fala alteração na matrícula, tem um monte de gente que não sabe o que é isso. Eu estou só fazendo uma provocação para, durante essa explicação, você explicar também o que é essa tal dessa matrícula. Na verdade, teve uma alteração na numeração de rua de São Paulo, né? E ele só viu a numeração antes de 1979, que era o número 38, por exemplo. Só que em 79, a numeração de São Paulo sofreu alteração, assim como agora Guarulhos, há uns tempos atrás, também sofreu essa alteração. Ele só leu a matrícula com o número antigo. E na hora da arrematação, isso levou até o leiloeiro a erro também. E aí tirou foto, o leiloeiro, do imóvel com o número anterior. Meu Deus do céu. E aí ele veio nos procurar para nós resolvermos isso. E aí nós resolvemos, entre aspas, porque ele arrematou o imóvel errado, né? Por esse motivo. E ele quis continuar com o imóvel, mesmo comprando o errado. E agora ele está com o imóvel, bom, mas não é o que ele desejava. Então a gente já vê tudo antes para não ter esses problemas. Um exemplo, com a Imperador, jamais isso aconteceria porque vocês iriam fazer uma investigação prévia. Inclusive, isso ajudaria o pregão, né, lá com o leiloeiro, porque vocês iam mostrar que isso tinha algum tipo de irregularidade. Sim. Você ajuda quem está comprando e investindo. Ou seja, você está ajudando o órgão governamental e o cliente com isso que você está fazendo. Isso mesmo. A gente ajudaria todo o ciclo, né, para aquele imóvel ser leiloado novamente e a um novo pregão. Porque ele não poderia ter sido ido a leilão daquela forma que estava. Tem até a história de uma conhecida, na verdade, dentista do Oscar, né? Ela sabia que a gente prestava essa assessoria, mas ela decidiu se aventurar ali com o namorado. Ficou sabendo pelo Oscar dos leilões, começou a pesquisar no Google, né? E achou um apartamento, decidiram comprar ela e o namorado um apartamento pelo leilão, sem nenhuma assessoria. Aí, alguns meses depois dela ter feito essa compra, ele foi numa consulta e aí ela foi perguntar para ele, né, sobre aquele leilão que ela tinha comprado. E aí ela descobriu que ela comprou uma nua propriedade, que tá escrito lá na matrícula, que é a documentação do imóvel, nua propriedade. Mas a pessoa leiga não sabe o que isso quer dizer. Basicamente, quer dizer que a proprietária registrou a nua propriedade na matrícula e ela vai usar até a morte. Então, ainda que ela tenha comprado a propriedade, ela não vai adquirir a posse até a antiga proprietária falecer, porque tinha o registro da nua propriedade. E ela tinha 32 anos, a pessoa que registrou a nua propriedade. Então, é um imóvel que ela comprou, pagou, só que vai levar pelo menos 30 anos para ela conseguir a posse. Então, se ela tivesse contratado a nossa assessoria, a gente teria encontrado um outro apartamento que não tivesse nua propriedade, às vezes muito mais barato, porque a gente também é especialista em fazer a busca do imóvel, em trazer mais oportunidade para o cliente. E assim, é algo que depois a gente nem consegue resolver, ela tem realmente que esperar. Ou seja, um inconveniente absurdo que frustra a realização de um sonho e o barato sai caro, né? Desse jeito aí foi um barato que foi de graça, né? Foi o pai Google que veio e trouxe para eles uma bomba de milhão, como se diz na Bahia, né? Não tem o que fazer. E isso são só exemplos, vocês dois deram exemplos
de questões que eu sei que existem inúmeras outras, né, que podem colocar em risco. E o que eu vejo, né, do lado de cá, a gente ouviu um pouco da história, ouviu um pouco do que é ser um assessor nessa área, por que você traz uma imobiliária, você já consegue fazer uma consultoria completa, 360. Sim. Aí o case específico de o que aconteceria no mercado, por mais que as pessoas tomem cuidado, elas não vão profundamente no problema e elas podem ter essa repercussão depois. E aí a minha pergunta é a seguinte, pensando em tudo isso, Imperador existe? Ela traz assessoria para quem quer investir, para quem quer realizar os seus sonhos. E esse propósito maior desse cuidado com o cliente, o que vocês vão fazer daqui para frente para não só manter isso, mas trazer cada vez mais segurança? Vocês estão investindo em equipe, em tecnologia. Não estou dizendo o que vocês têm hoje, tá? Mas o que vocês podem fazer para continuar evoluindo e melhorando isso. O que vocês têm pensado dentro da empresa para que cada vez mais vocês sejam mais assertivos e o erro seja cada vez mais inexistente no processo de vocês? Eu acho que é focar sempre em estudo, porque as coisas sempre evoluem, você não pode ficar parado, as coisas mudam e a lei também muda frequentemente, com certa frequência. Você tem que ter esse cuidado, esse feeling de não ficar atrasado, né? Então, pelo meu lado, acho que muito mais estudo, mas eu também gosto muito de entrar, às vezes, na dele, para vivenciar isso com ele, fazer... E faz todo sentido. E fazer parte com ele, né? Sei lá, nos meus devaneios, até já pensei no desenvolvimento de um aplicativo para o cliente mesmo conseguir ali fazer essa busca. Sem ter que mandar mensagem pra gente, porque muita gente tem o perfil de eu não quero incomodar. Uhum. E essa não é a ideia, que ele tem acesso à informação que ele quer sobre o negócio que ele fez. Sim. Né? Então, de repente... Isso é o que você está falando, é um SaaS. O que é um SaaS? É um programa que pode virar um aplicativo, pode virar, enfim... uma parte de tecnologia que vai trazer na ponta para a pessoa todos os status de tudo que está acontecendo nesse processo. Isso eu vou te falar, não é difícil, é muito simples de fazer, a gente consegue ajudar a conectar as pontas para que isso aconteça. Mas isso é muito legal, porque a gente falou aqui o tempo inteiro, se eu vou acompanhar esse cliente em todos os momentos, uma sacada tecnológica que ajuda é ter o status como se você estivesse entrando para ver o número do processo. Isso aí. Bom, e comercialmente, né, nós estamos estreitando mais parcerias, né? Legal. Nós queremos fazer parcerias com corretores de imóveis mesmo, que queiram vender leilão e ter a nossa assessoria. Nós faremos uma parceria, né, com novos corretores e também estreitando também os laços com leiloeiros. Legal. Então, porque assim, no mercado são 4 ou 5 que divulgam muito, mas nós temos mais de 200 leiloeiros que nós... Mapear esses leiloeiros aí para fazer essa relação. Nós temos muitos que a gente já tem essa relação e que não são tão divulgados, porque muita gente conhece os principais, né, leiloeiros. Nós não, já temos contato com alguns e estamos estreitando o contato com mais outros leiloeiros para ter mais imóveis, né, na nossa carteira. Como é que funcionaria essa parceria com corretores? Bom, seria como se fosse uma parceria com uma imobiliária qualquer, né? Nós vamos mandar alguns imóveis para ele vai oferecer para clientes, para investidores e havendo o interesse, nós vamos fazer toda a assessoria e se houver arrematação, a gente vai fazer uma divisão do nosso comissionamento. Normal, como Legal. Se fazem nas imobiliárias. Isso. A diferença é que vai ser através do leilão. Leilão, que é um ramo muito interessante. Ou seja, aumentar o portfólio. Sim. Com oportunidades e ele sair de um produto específico e ter outros produtos para ele oferecer. E outra coisa também que a gente está querendo trazer para formar mais grupos de investidores
porque você pode comprar imóveis em leilão em grupos, como eu já faço, e tem outros grupos amigos nossos ou clientes que já fazem, juntam 3, 4 investidores para comprar apenas um imóvel. Às vezes um imóvel com valor maior, então nem todos têm o dinheiro para comprar aquele leilão, então você juntando 4 pessoas, 3 investidores, você consegue comprar aquele imóvel. Que tipo de medo, receio ou que tipo de situação veio? Se não veio, explica o porquê que não veio, enfim. Mas eu queria que vocês fossem muito sinceros. Qual foi o propósito maior de vocês que fez, nos momentos de dificuldade, vocês continuarem e não desistirem de realizar o sonho de ter a empresa de vocês? Bom, para mim, eu acho que em algumas coisas a gente até compartilha a mesma ideia. De, primeiro, o cuidado com esse cliente, que era algo que a gente não via, e que a gente queria, e que a gente não tinha autonomia. Sim. Então, sair dessa situação de desconforto, porque eu não acho que só porque é CLT é mais confortável, mas essa é a minha visão. Sim. Então, para mim, estava desconfortável, e sair dessa situação de desconforto, e para mim agora tá mais confortável, porque eu sei que eu posso usar todo o meu potencial para fazer o que eu quero fazer pela empresa. Ou seja, para você não foi uma dificuldade, foi um alívio poder colocar para fora quem você é de fato. Exato. Então toda aquela rebeldia que eu falei, que eu fui uma criança rebelde na infância, não era rebeldia. Era o seu eu querendo... É isso. sair, e hoje eu posso mostrar o meu eu. Ou seja, a Imperador foi o teu veículo para você mostrar a sua verdadeira essência e conectar propósitos, vamos dizer assim. Isso. Sensacional. E você, doutor Oscar, Imperador? Boa. Nosso Marlon Brando aqui. Eu acho assim, como eu já desde o começo eu falei, né? Eu sempre fui empreendedor. Então, assim, e corajoso também. Até minha ida para a Espanha com 2 crianças pequenas foi quase o que meu pai fez, só que tinha 5, né? Então, acho que medo não tive nenhum. Eu sabia que eu estava fazendo uma sociedade com uma pessoa que a gente tem uma sintonia muito grande, que Deus nos colocou. Que legal. Toda a situação para a gente se unir e montar a Imperador. Então, assim, eu estou muito feliz por mais esse empreendimento que sei que começou já dando certo. Alguns medos não são medos, são... É o que faz parte do jogo, né? É o que faz parte, que nem nós... A primeira semana nós já participamos de 4, 5 leilões. Alguns... um dia antes foi cancelado, que é uma das coisas que acontece, né, no leilão, e aí a gente respira, vamos para outro, porque é isso que também a gente tem que passar para o cliente. Não arrematou, não será cobrado nada dele. A nossa assessoria vai ser um trabalho que nós fizemos, claro, mas nós não vamos cobrar nada. A gente só cobra se houver o êxito na... Claro, isso é importante deixar claro. Isso, é só o êxito se houver o êxito da arrematação, senão não será cobrado nada. Então, só que nós fizemos nosso trabalho e não há o êxito, porque às vezes também ou o imóvel ele é retirado de leilão, o lote, ou passou muito do teto que a pessoa nos informou, o valor que ela tem para aquele imóvel, né? Então, assim, esse é uma das... São os riscos, né? São os riscos que a gente já sabia que ia ter, só que a gente está bem feliz, estamos com garra, com unhas e dentes. Que legal. E estamos aí. Mas sabe a sua fala, o que... As duas falas, mas a sua ainda tem mais um lado do empreendedorismo nato, né? Sim. Existe uma coisa, o medo te tira a vontade de ganhar, né? Se você tem muito medo, você empaca, você não segue. Em todos os momentos você foi convicto no que você falou. Não, nós vamos fazer, o negócio vai acontecer. E já testou isso antes. Então, uma convicção, ela não começa de forma convicta, né? Você forma isso dentro de você com o passar do tempo. Se talvez hoje fosse a primeira tomada de decisão sua
para poder fazer algo por você, seria 10 vezes mais difícil, você faria do mesmo jeito, você já tem uma predisposição, mas hoje, depois de quanta experiência, de quantas tentativas, coisas que deram certo, coisas que foram interrompidas ali, eu não chamo nunca de insucesso, porque para mim todas as coisas dão certo. O que as pessoas chamam de deu errado, na verdade não deu errado, foi um estímulo para você aprender a fazer certo. Isso. Então ela deu certo. Se você não tivesse aquela informação, você provavelmente não seria quem você é hoje. Cada vez se melhorando para chegar num contexto onde você não comete mais aqueles erros de antes, né? Então, acho que fica muito claro aqui que a Imperador tem um legado de até onde você chegou aqui, com tudo que você tem, com tudo que você é, você também colocar a sua essência, de tudo que você acredita, de tudo que você tem convicção, para o negócio acontecer. Unindo essas duas frequências, o que acontece? As pessoas que vêm, elas enxergam alguém que vai abraçar a causa, que não vai deixar em hipótese nenhuma a pessoa ter qualquer tipo de inconveniente, e se tiver nós vamos resolver, porque faz parte do jogo isso. Sim. E alguém que é convicto com a certeza de que vai dar certo porque nós vamos até o fim. Juntou essas duas coisas, os dois vão fazer tudo para entregar a melhor experiência para o cliente, a melhor jornada de experiência, o negócio mais seguro para a realização de um sonho ou para um negócio específico. E aí eu digo o seguinte, quando isso casa de fato e essa verdade vem da essência de vocês foram empáticos da melhor forma possível, geraram conexão e valor, e o propósito automaticamente de quem quer comprar se conecta totalmente. Qual é o desafio aqui? O desafio é a gente cada vez mais passar essa verdade para as pessoas, para elas se conectarem a isso e elas entenderem que vocês não vendem imóveis de leilão ou fazem assessoria de leilão. Vocês compram a briga delas, vocês lutam por elas até o fim e enquanto não der certo, vocês não param de fazer para entregar o melhor para eles. Acho que esse, para mim, é um fechamento que me deixa muito feliz porque é difícil hoje encontrar pessoas que pensam dentro desse foco com clareza. Existem pessoas que querem fazer isso e que dizem que fazem isso. Mas quando você vê a prática, é sempre uma coisinha aqui, outra ali, que acaba fazendo com que aquele negócio não ande conforme aquela pessoa falou que realmente queria fazer. Então, parabéns por isso. Indo para o final agora, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, cada um de vocês, para uma série de pessoas que hoje ainda não têm essa convicção, que ainda sentem medo, que é difícil fazer uma transição de carreira, que é difícil pensar que, poxa, eu tenho uma família, como é que vai ser? A gente sabe que existe uma estruturação, que precisa ter um planejamento, uma fase de transição, enfim. E tem gente que vai falar assim, eu vou fazer e pronto, acabou e vai dar certo. Só que a gente lida com pessoas que são diferentes, que têm o seu próprio tempo, e dentro de um propósito maior, elas de fato precisam estar com alguma clareza de como elas podem fazer isso. Então, que tipo de recado vocês dariam para quem está com medo, para quem acha que talvez não seja o momento, e esse não seja o momento já passa 5, 10, 15, 20 anos que nunca chega o momento, que vocês fizeram deu certo e que vocês podem passar como uma ação para essas pessoas? Bom, o que a gente vê bastante, com muita gente que a gente conversa, até amigos que também não sabiam que eu trabalhava com leilão, né? É a insegurança mesmo, a insegurança. E nós, às vezes, até preferimos que a pessoa tenha um advogado, tá? Porque, assim, cada advogado na sua área, lógico. Então, para ver o quão é seguro o nosso trabalho, porque ele vai ver que o leilão, o processo... o leiloeiro vai estar tudo no processo. Então, assim, nós vamos passar para ele uma segurança jurídica e comercial também. Agora, se ele procurou o imóvel e nos passou, olha, eu quero tal região, nós vamos procurar um imóvel para ele, vamos dar nosso feedback e depois a feedback comercial, claro, e depois a segurança jurídica para ele, para estar comprando com segurança. E assim, e tendo rentabilidade, porque o negócio de leilão é muito, muito rentável. Eu acho que medo vai sempre dar. Você nunca vai sentir no seu coração, nossa, essa é a hora. Nesse momento, não vai, porque vai ter sempre aquele medinho ali, né?
de repente você encontre uma pessoa que para você faça sentido, que para mim foi. Sociedade eu acho que é quase um casamento, tem que ter uma dedicação ali, muito diálogo, muita conversa, faça o seu planejamento e vá, mesmo que você sinta medo, vai dar certo e é isso. É isso aí, mas não tem muito o que falar não, as pessoas elas quando chegam nesse momento, elas acham que tem que muitas vezes ouvir, né, ou a pessoa que for falar tem que construir. Não, é o simples que funciona. Tá com medo, vai com medo mesmo. E vai funcionar de uma forma para cada um. Exatamente. E aí, ó, pessoal, olha que engraçado isso, né? A gente tem aqui uma pessoa totalmente focada no negócio, na visão empreendedora da questão do leilão, e ele deu um recado para você, que é dessa área, que gosta de investir nisso, o quanto você precisa ter segurança e o que você poderia fazer para poder se conectar ao todo. A Daphne já veio com uma visão mais ampla. Você de qualquer área, de qualquer tipo de negócio e que quer fazer uma transição ou um seletista que quer fazer a transição, vai por esse lado. O medo ele vai existir e o medo não é ruim. Sabe por que não é ruim? Porque o medo vai fazer você ter responsabilidade para não quero voltar. Então, se eu não quero voltar ao que eu vivia antes, eu preciso fazer isso. Então, um plano de transição, esse cuidado é extremamente importante. E agradecer vocês por essa oportunidade, contar a história, falar um pouco do que acontece no dia a dia. Não é todo mundo que aceita esse desafio, mas quando vocês fazem isso porque vocês sabem exatamente o que bate aí dentro, né? A vontade de fazer diferente, de impactar, transformar vidas, resolver as dores, né? E essa transformação faz com que as pessoas se conectem com a história de vocês. Então, parabéns por isso. Tá? Foi uma grande oportunidade aqui para que outras pessoas que estão assistindo, que talvez não conhecessem e que querem investir até, né, já saibam que existe uma forma de fazer isso. Como as pessoas encontram a Imperador hoje? Vocês têm algum tipo de... ou é telefone, ou é site, enfim, rede social, como é que te encontram hoje? Instagram a gente já tem, a gente está trabalhando no LinkedIn e... WhatsApp, telefone, ligação. Legal. Vamos deixar depois os contatos para vocês poderem ter acesso e as novidades a gente vai trazendo. Pessoal, aqui encerra mais um MLAcast. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi uma história de como você pode não só se tornar melhor e como você pode empreender, mas oportunidades de negócio com assessoria voltada para leilões. Então, você que achava que era sua casa, que era seu apartamento, não é só isso, hein? Aqui entra até incorporadoras, aqui entra galpões, enfim, uma série de oportunidades onde você pode rentabilizar. E a gente vai aprofundar isso, vamos convidar eles aqui depois para outras sessões para a gente entrar em cima de cada um desses pontos. Eles vão ter o próprio podcast deles, então depois a gente vai deixar aqui, vai fazer alguns trocadilhos, vai fazer algumas parcerias para mostrar para vocês mais profundamente que tipo de oportunidades são essas, que tipo de segurança jurídica vocês podem ter e fiquem ligados. A gente sempre passa o calendário para vocês de quando e como a gente vai veiculando cada um desses episódios. Fez sentido para você? Se te fez sentir, pega esse depoimento e compartilha com mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Um forte abraço para vocês e até a próxima.